Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de VHS, uma antologia de terror de 2012. É o tão esperado vídeo de VHS que eu já falei algumas vezes que ia fazer aqui no canal e agora eu tô fazendo. Tem essa regra aqui no canal de que Trashback é pra filme mais velho, que já saiu há mais de 10 anos, mas às vezes tem uns filmes que valem a pena quebrar a regra pra falar, e acho que já ficou estabelecido aqui no canal que eu não me importo muito com essa regra, eu só falo do filme que eu tiver afim no momento mesmo, então é isso daí, vamos nessa. VHS foi uma ideia que surgiu com o produtor Brad Miska, que é bastante conhecido por ser um dos criadores do Bloody Disgusting, um dos sites mais famosos sobre terror na internet. E parece que o que aconteceu foi que os produtores tiveram essa ideia do filme de antologia temático e escolheram diretores com quem eles tinham algum contato por causa do site. O que é bem curioso porque alguns desses diretores estão virando nomes bem grandes do terror hoje em dia. Enfim, VHS é uma antologia com 5 curtas e uma história de armação, que é um curta por si só, então são 6 curtas. A temática que amarra tudo é bem óbvia pelo nome. O filme apresenta todos esses curtas como se eles fossem uma coletânea de fitas de VHS amaldiçoadas. E por consequência, esse também é um filme de terror found footage. Pra quem não sabe, found footage é o nome daquele subgênero de terror que o filme é mostrado como se fosse um registro caseiro. Alguma pessoa com uma câmera na mão que gravou aquela situação e esse registro, essa fita, foi encontrado depois. É o tipo de filme que Bruxa de Blair popularizou no final dos anos 90. A gente já falou de alguns filmes found footage aqui no canal e já deixou bem claro que a gente não é tão fã assim do gênero, porque apesar de existirem filmes de found footage que são bem criativos e que usam esse aspecto do filme como um recurso estilístico, é bem fácil errar a mão fazendo um found footage e só fazer uma zona incompreensível de câmera tremida e efeito ruim. E uma coisa que eu sempre falo é que VHS pra mim é um dos melhores found footages que tem por aí. Ele sabe usar bem essa fórmula, eu acho ele bem criativo e acho que ele tem a sua parcela de momentos macabros e assustadores. Eu acho que ele não foi um filme que foi um sucesso tão grande de críticas, mas foi sucesso o suficiente com o público do terror, porque ele teve 2 continuações, o VHS 2 e o Viral, eu não assisti esse último ainda, e também teve um spin-off, que eu vou mencionar de novo ao longo do vídeo. Mas antes de falar do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram VHS, se vocês gostam desse filme, o que vocês acham dele. Também deixem outras recomendações pra gente falar aqui no canal, e é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também já vou deixar o aviso de spoilers, porque essa é uma sessão trashback, todas as trashbacks têm spoiler liberado, porque eu tô falando de filmes que já saíram faz algum tempo, e é isso daí, vai ter spoiler nesse vídeo. Acho que eu prefiro só você, sentado com um copo e talvez o baralho. Como esse filme é uma antologia, eu vou falar dos 6 curtas separados e de vez em quando mencionar alguns elementos que amarram todos eles. E primeiro vamos começar pela história de armação, que tem o nome Tape 56 ou Fita 56. A história de armação, acho que tem o diretor mais famoso do bando aqui. É o Adam Wingard, que fez esse filme logo depois do sucesso de Você é o Próximo, e depois foi dirigir o soft reboot de Bruxa de Blair e aquele Death Note da Netflix. A história desse primeiro é sobre um grupo de 4 criminosos que ganham dinheiro assediando mulheres na rua e vendendo os vídeos que eles fazem disso. Um dia, o líder da gangue manda o papo de que um cara que ele conhece falou pra ele que se eles roubarem uma fita VHS da casa de um velho, eles conseguem tirar uma grana maneira. Então a gangue vai invadir essa casa pra roubar essa tal fita. Quando eles chegam lá, eles encontram o velho morto numa poltrona, na frente dele tem umas televisões e tem várias fitas na casa. Sem saber qual é a fita que eles têm que roubar, eles começam a assistir essas fitas, e isso que eles começam a ver são os curtas que a gente vai vendo também. Eu acho que esse curta é criativo porque dava pra eles terem colocado só uma pessoa apresentando os outros curtas, ou uma pessoa só assistindo as fitas VHS, mas na real essa história de armação também é uma história de terror por si só. E o que acontece é que enquanto eles vão assistindo as fitas, esses caras vão desaparecendo. Claro que aí você tem que aceitar a conveniência de filme de terror. Isso só funciona porque sempre fica só um cara assistindo as fitas enquanto os outros estão andando pela casa, verificando o porão escuro e levando susto e tudo mais. O que eu acho legal também porque não deixa essa história de armação chata. Elas não são só umas transições bonitinhas igual acontece no Nightmare Cinema, por exemplo. Tem cenas inteiras de terror que acontecem entre os curtas. E eu acho legal que ela também não se repete tanto, não é sempre a mesma coisa de plano de um cara vendo a fita, aí passa o curta e quando volta tem a sala sem ninguém. Isso acontece umas 2 vezes, mas tem uma cena que volta pra sala e o cara não desaparece. Quem desaparece é o corpo do velho que tava na poltrona atrás dele. E ele não percebe isso e continua assistindo as fitas. Então eles evitam de ficar se repetindo muito também.
E eu gosto que esse curta não explica nada da parte sobrenatural. O velho vira um zumbi e ataca os caras, isso nunca é explicado. Fica bastante implícito que as fitas são amaldiçoadas, mas isso também não é explicado. Nunca é explicado quem que tá pagando esses caras pra pegar essa fita, quem foi que deu essa dica, mas nada disso faz diferença. Eu acho que o que faz esse filme funcionar é a naturalidade e o mistério da coisa. Se aparecesse um professor enredo e viesse explicar o que são essas fitas, de onde elas vieram, por que elas estão amaldiçoadas, acho que ia perder a atenção, porque o desconhecido acaba sendo muito mais intrigante e mais assustador também. E esse curta também é muito mais focado na situação do que nos personagens. São 4 caras bem parecidos que são apresentados simultaneamente e não tem nenhum traço distinto de personalidade entre eles. Você só sabe que eles são 4 caras bem escrotos e por consequência você não se importa muito quando o morto muito louco começa a matar todo mundo. Eu acho que o curta é efetivo por causa da construção de tensão e da situação esquisita dessa casa, o quarto com as TVs e essas fitas, esse mistério todo, mas acho que ele podia ser mais efetivo se você se importasse com esses personagens. Mas eu ainda acho legal que eles tiveram um trabalho de figurino, igual em Extermínio, que já que os 4 personagens são iguais, você consegue diferenciar eles pelo visual. Tem o cara de bigode, tem o cara de óculos, o cara com a bandana azul e o próprio Adam Wingard fazendo uma ponta. E eu gosto também que esse é um curta que tem essa temática de fita VHS na montagem. Ele é apresentado como se ele estivesse sendo gravado por cima de outra gravação, que no caso é uma tentativa de sextape de um dos personagens. Isso também é usado no último curta, que é gravado por cima de um churrasco, e esses detalhes fazem muito bem essa temática geral da antologia. Passa um pouco aquela impressão de que você está realmente assistindo uma fita VHS real. Tipo, se não pegar o final da cama, acho que eu consigo fazer assim. Assim ficou legal, mas aí... Depois da história de armação, o primeiro curta propriamente dito é o Amateur Night. Essa antologia não perde tempo e já abre com o melhor de todos esses curtas. É o curta da Sucubo, a mulher demônio que virou a imagem mais famosa desse filme. Ela não só é a parte mais assustadora de todos esses curtas, como depois ela ganhou o próprio filme spin-off, que é o tal do Siren, de 2016. Amateur Night é uma história bem simples. 3 amigos compram um óculos com uma câmera embutida e eles saem para ir para umas baladas de noite com o objetivo de levar umas mulheres para um motel e conseguir gravar a transa deles com um óculos. O problema é que uma das mulheres que eles levam é uma súcubo que desenvolve uma atração pelo cara que tá usando o óculos câmera e ela eventualmente mata a galera. Esse curta já começa bem porque ele é um found footage criativo. Ele usa uma câmera diferente, que é o óculos do personagem, que faz o filme se passar todo num ponto de vista bem literal. E eu não sei se ele foi realmente gravado com uma câmera no óculos, mas com certeza ele passa bem essa impressão, porque o diretor insiste em fazer o personagem olhar no espelho toda vez que ele pode pra mostrar isso pra gente. Esse curta é dirigido pelo David Bruckner, que depois disso foi fazer o melhor curta da antologia do Southbound, e também aquele filme do Ritual, que é o Ritual que não tem o Anthony Hopkins, que é outro filme bem legal também. A direção desse curta é bem legal porque ele usa o found footage como um modo de contar a história, ele não tem tanta câmera tremida e ele não usa o found footage pra disfarçar efeito e pra dar susto barato. Ele mostra tudo que ele tem que mostrar, o que é bem explícito às vezes, mas que também é escondido nas sombras quando é pra ter mais tensão. Na real, ele é bem cuidadoso com os detalhes e coloca muita coisa que você percebe se você reassistir. Tipo a Lily, que é a personagem da Sucubo, entrando na balada logo atrás do protagonista, ou ela observando no fundo enquanto os personagens interagem com outras pessoas. E a técnica toda é bem legal. O final do filme é uma cena enorme que se passa nesse quarto de motel, e ela só acaba depois que a Lily se transforma na criatura e mata 2 dos caras. E tudo isso é montado pra parecer um plano só no ponto de vista do personagem, mas acho bem claro também que tem vários cortes escondidos aí no meio. Pô, abre ou fecha ela. Que aí você vai estar entrando ou saindo, alguma coisa assim. E do mesmo jeito que a cena final escala pra virar uma carnificina, a personagem da Lily vai se modificando também. Ela começa como uma mulher normal que só parece estar muito chapada, mas você vai vendo mudanças pequenas nela ao longo da cena. Você vê uns efeitos esquisitos no pé e nas costas dela, a língua dela fica preta, tem uma cena que ela se mexe num movimento acelerado. São várias dicas pequenas até a revelação famosa do visual dela de criatura com a cara dividida no meio e os dentes e tudo mais. Esse visual é foda, é muito marcante, é assustador e é um exemplo ótimo de mistura de efeitos práticos de maquiagem com efeitos digitais. E acho que todo esse curta tem uma temática também de predador sexual. O trio de caras são 3 babacas, de novo, que estão querendo gravar umas mulheres sem permissão, e eles são, metaforicamente, os predadores ali no começo do curta. Mas aí o jogo vira quando eles encontram essa súcubo que é, literalmente, uma predadora sexual. Porque a súcubo tem essa coisa da atração e ela só mata os caras. E ainda assim, ela não é
completamente do mal. Isso é interessante. A atriz, a Hannah Fearman, mandou muito bem porque ela não é um demônio genérico, ela demonstra emoções reais, ela parece atraída de verdade pelo protagonista e decepcionada quando o sentimento não é recíproco. Eu li numa entrevista com o David Bruckner que os diretores não sabiam o que os outros diretores estavam fazendo. Então esse tema recorrente do assédio nos 2 primeiros curtas foi sem querer. Acho que eles pegaram bem esse medo da era digital, o medo de ter imagens íntimas ou sex tapes ou coisas assim vazadas na internet. E o curioso é que os curtas não abordam isso como se fosse um filme do Lifetime, destruída na internet, esse tipo de coisa. Eles colocam isso como uma caracterização desses personagens principais, e esses personagens acabam sendo essa fonte de terror real também. Porque acho que essas cenas, a mulher sendo atacada no estacionamento, ou o plano desses caras com óculos de câmera, foram pensadas pra te deixar desconfortável também. Você tá aqui, eu dou a volta, quando eu chego, eu venho pra cá, você tá aqui também, tá ligado? Entendi. Como a gente vai fazer isso? Talvez a gente vá muito devagar daqui pra cá e você der a volta correndo pela gente e vai pra lá. Porque não pode cortar. O próximo curta é do Ty West, o diretor de A Casa do Demônio e o Hotel da Morte. O nome dele é Second Honeymoon, ou Segunda Lua de Mel. E ele, curiosamente, estrela o Joe Swanberg, que é o diretor do 5º curta desse filme. O Second Honeymoon é um dos curtas mais simples e mais efetivos. O found footage em si é o clássico registro de férias. É um casal viajando pelo oeste americano, gravando partes aleatórias da viagem. Acho que ele se destaca por ser o curta com a fotografia mais bonita aqui. Tem vários planos gerais de paisagem e de canyons que são bem legais, mas ele também tem uma construção de tensão muito boa. Ele fica algum tempo mostrando essas férias aparentemente normais desse casal, antes de apresentar os primeiros indícios de uma história de terror. Começa com uma pessoa estranha batendo no quarto do hotel, mas isso meio que passa rápido. O plano que realmente é o mais impactante é quando a câmera tá gravando o cara dormindo, mas aí ela vira pro lado e mostra a mulher dormindo também. Então quem tá gravando é um estranho que invadiu o quarto. Eu acho isso criativo porque o elemento assustador não é alguma coisa que vai aparecer ali, que vai pular na frente da câmera e te dar o susto. O elemento assustador tá manejando a câmera da cena. A reviravolta no final é que o estranho com a câmera não é um estranho, é a amante da mulher do casal, e o curta acaba com a amante matando o cara enquanto ele dorme e as 2 mulheres fugindo juntas. Uma coisa que eu acho legal é como ele vai lentamente mostrando que o relacionamento dos dois não tá muito bem, e ele faz isso de um jeito bem sutil, com as pequenas coisas que rolam. É a mulher recusando o cara, os dois dormindo em camas separadas no hotel. Tem uma cena que o namorado deixa implícito que deu alguma merda grande no passado dos dois, por causa de dinheiro. E outra dica desse final também vem na forma do animatrônico de um mineiro vidente que eles encontram em um parque temático. Ele dá um cartãozinho pra eles com uma frase que diz algo sobre reunir com o amor do passado e sobre ser traído por alguém que você confia. Que é o que acontece com os 2 personagens no final do curta. Até dá pra interpretar também que eles dão a dica da morte dele mais cedo, quando a mulher tá gravando a vitrine de uma loja, o cara tá falando da bota de cowboy, mas a câmera tá claramente focando na faca que tá na frente. Você tá canivete assim, você faz. E essa coisa sobre ser traído por alguém que você confia, na real serve como um presságio pros outros 3 curtas que vêm a seguir também. Esse tema de enganação é uma coisa recorrente nesse filme. Do quarto, que a gente tem. Não, mas e o do Kevin Bacon embaixo da cama? A gente pode fazer na cama dele. Ok. Pô, tá bonito isso aqui. O 4º curta se chama Tuesday the 17th, terça-feira 17, e foi dirigido pelo Glenn McQuaid, que já tinha dirigido um filme chamado I Sell the Dead. Esse curta, obviamente, tem uma temática de slasher, e de novo ele usa o modelo clássico de found footage de registro de férias. Dessa vez é um grupo de jovens que tá indo festejar no meio da floresta, e eles são assassinados por um assassino misterioso. Esse eu acho que é um dos mais fracos, porque ele segue as regras do found footage de um jeito mais tradicional, e esse é um jeito bonitinho de dizer que ele tem a pior câmera tremida da antologia. Tem umas cenas aqui que são bem difíceis de ver. E a história dele é meio sem graça e é bem óbvia também. A garota principal, na real, levou os outros 3 jovens lá pra servir de isca, porque ela quer tentar se vingar desse assassino que matou os amigos dela alguns anos antes no mesmo lugar. Só que eu acho que tudo isso é muito óbvio por causa da atuação dessa personagem. Ela fica agindo estranho de um jeito meio sombrio e misterioso durante todo o curta. Então você já suspeita que ela tá aguardando alguma coisa e que ela tem algum plano secreto ali. Se ela tivesse se comportando como uma final girl normal, feliz, com os amigos, e aí rolasse essa reviravolta, acho que seria mais interessante. Mas eu gosto como isso justifica também um pouco esse grupo de amigos esquisito. Porque geralmente os grupos de amigos de filmes slasher são tipo a patricinha, o nerd, o atleta. É um grupo tão diversificado e tão aleatório que você não acredita que essas pessoas sejam amigas de verdade. E nesse filme eles não são. Nesse filme a protagonista convidou cada um separadamente pra seguir a viagem, eles não sabiam que iam em grupo, e eles vão meio que se enturmando ali na hora. O filme brinca um pouco com esse clichê do slasher, essa coisa bem secreta
segredo da cabana. O resto do curta não tem muito segredo. O assassino mata todo mundo, incluindo a protagonista, e tem os efeitos de sangue e gore muito bons. A parte mais original desse curta é como ele usa os elementos do VHS. O assassino não consegue ser registrado na câmera, toda vez que ele aparece dá um glitch, um erro na imagem. O que é legal, porque cria um visual bem distinto pro assassino, sem a gente de fato ver como que ele é. Ele fica sendo mais essa presença mesmo. Ele também coloca várias imagens de coisas piscando na tela, com algumas das cenas de morte que aconteceram no passado. O que eu não sei se é muito verossímil como um found footage. Não acho que alguém tenha gravado essas mortes antes na fita e as pessoas estão gravando por cima, mas acho que dá pra categorizar isso como um efeito sobrenatural do assassino, ou do lugar, ou alguma coisa assim. E claro, nada disso é explicado. Você não sabe quem é o assassino, ou o que é o assassino, nem quantos são o assassino. Porque no final parece que a protagonista conseguiu matar ele, mas aparece outro e mata a protagonista. Aliás, essas armadilhas que ela usa pra matar o assassino saem do nada, e isso é uma coisa que eu já acho que requer um pouco de explicação. Fica implícito que ela foi na floresta antes pra preparar as armadilhas, mas isso na real só levanta mais dúvidas. A principal é, se ela foi na floresta antes pra colocar esse bando de espeto no chão, por que o assassino não atacou ela antes? Caralho. Escapuliu. O próximo curta se chama The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger. Coisa doentia que aconteceu com a Emily quando ela era mais jovem. Um título fácil de falar, rápido, você só sai assim, tipo, uma naturalidade. Esse é o curta dirigido pelo Joe Swanberg, e com certeza ele é o diretor mais peculiar desse filme, porque todos os outros diretores vieram do terror. Mas o Joe Swanberg dirigia filmes de mumblecore, que são aqueles filmes indie, estilo Richard Linklater, que é mais focado em diálogo e na relação interpessoal dos personagens, esse tipo de coisa. E aí o cara que fazia esse tipo de filme independente chegou aqui e meteu um curta sobre Alien na chamada do Skype. Esse é outro found footage no formato diferente, ele é feito como se fosse uma gravação de desktop com um casal que mora longe fazendo chamadas. O problema é que a moça acha que tá sendo assombrada, porque ela tá escutando passos e vendo porta batendo, esse tipo de coisa, e o namorado dela tá por Skype tentando ajudar e resolver a situação, mas nem tudo é o que parece, porque o namorado dela tá mentindo pra ela, como já é de se esperar. Eu gosto de como ele faz esses elementos, porque a personagem acha que tá sendo assombrada, ela tenta fazer uma investigação sobrenatural, descobrir o motivo do espírito tá ali, essa coisa bem filme de assombração, só que ela não tá no filme que ela acha que ela tá. Ela não tá sendo assombrada, ela na verdade está sendo usada de cobaia pra experimentos alienígenas. E o namorado dela tá de conchavo com o ZT. E eu gosto que o filme é sutil com isso também. O formato found footage deixa implícito que o cara tá mentindo o tempo todo, porque em várias cenas ela pede pra ele gravar as conversas deles pra tentar ver a assombração, tentar ver o que aconteceu, e ele sempre fala que esqueceu de gravar, sendo que a gravação que a gente tá assistindo tá sendo feita do desktop dele, então você sabe logo de cara que ele tá mentindo e que tem alguma coisa esquisita ali. Em questão de direção, o filme tem pouca movimentação, ele é mais sobre diálogo, mas ele tem as cenas da personagem andando pela casa e tem também alguns sustos e assombrações que acontecem ali. Tem uma cena que a criança alien fica um tempo parada no fundo antes de ir bater a porta, que é bem efetiva, mas de resto são aqueles sustos clássicos. Tem o flash da câmera tirando foto e tem o grande clássico de found footage, que é o susto da lanterninha. Eu falei disso recentemente no vídeo de host, como esse susto é obrigatório pra filme de found footage, mas eu falei mais ou menos de piada. E aí eu fui assistir VHS, e sem sacanagem, eles fazem o susto da lanterninha 3 vezes ao longo do filme. É uma vez nesse curta do Skype e 2 na história de armação do Adam Wingard. O clichê é real. Se você não sabe o que é o susto da lanterninha, então clica aqui no guia de jumpscares da trecheira e assiste pra descobrir. Pra gravar o jumpscare da lanterna, pra quem não conseguiu entender o que é ainda, deixa eu acender a luz. É um celular com um rolo de papel higiênico. Eu tenho certeza que eu tinha feito um making off desse vídeo. Eu gravei, mas eu não lembro onde que eu gravei. Em alguma fita, tá? Em algum lugar. Esse curta termina com os efeitos de gore bem feitos, tem uma cena do aborto alienígena e tem um final cíclico. O cara manipula a namorada pra ela achar que foi tudo loucura da cabeça dela e depois parte pra próxima namorada que vai ser a cobaia dos alienígenas. Acho que de certa forma ele toca em outro terror, outro medo da era digital, que é sobre o quanto você realmente conhece as pessoas que você conhece pela internet, com quem você se relaciona. Porque a namorada aqui acha que tem o melhor namorado do mundo, que ele tá do outro lado do país, quando não só ele é manipulativo, ele tá mentindo pra ela e tá tipo no apartamento do lado, como ele também tem outras namoradas e ele tá fazendo experimentos alienígenas com todas elas. Essa última talvez não seja um terror tão real assim, mas nunca se sabe. Eu pensei é meio estilo VHS. Saca? Tipo assim, quando você bate a câmera e tem uma coisa bizarra acontecendo lentamente, assim. Tipo assim, eu pegando o machado, daí eu olho pra câmera. Não é tipo tão instant jumpscare, mas eu acho maneiro.
O último curta se chama 31 de outubro de 98. Ele foi dirigido pelo trio conhecido como Radio Silence, que são os cineastas que depois fizeram o Southbound e que ficaram mais conhecidos ano passado com o Ready or Not, ou Casamento Sangrento, como queiram. A história desse filme se passa em 1998, o que já diferencia ele dos demais, porque ele é o único que faz sentido ter sido gravado em uma fita VHS de fato. Se bem que não sei se faz tanto sentido assim, porque o found footage aqui parece com o do Amateur Night, que ele tenta emular o ponto de vista de um personagem que tá com a câmera na testa. E eu não sei se em 98 existia essa tecnologia pra pessoa ter uma câmera discreta na cabeça. Acho que com as câmeras dos anos 90 mesmo, o personagem principal desse filme seria igual aquele cenobita do Hellraiser 3. Mas enfim, a história desse se passa no Halloween de 98, e um grupo de 4 amigos tá indo pra uma festa fantasia. Um deles tá vestindo de um ursinho Nanny Cam, aqueles ursinhos com câmera escondida pra gravar a babá em casa com a criança ou alguma parada dessas. A questão é que a fantasia do cara tem uma câmera funcional que tá gravando tudo que tá acontecendo, e é isso que a gente tá vendo. E o que acontece com eles eu acho que é a ideia mais genial e mais estúpida dessa antologia, e que difere um pouco dos outros porque tem um pouco de humor também. Os 4 sem noção estão indo pra uma festa, mas eles erram o endereço e acabam em uma casa enorme onde tá rolando um exorcismo. Só que eles acham que isso é a encenação da festa de Halloween que eles estão indo. E aí tem um dos melhores momentos desse filme pra mim, que é quando eles chegam lá, vem o exorcismo e começam a gritar, participando, animadões. E a galera que tá fazendo o exorcismo fica muito confusa. Imagina, tu tá lá num lugar super secreto tentando se livrar de um demônio que tá no corpo da mulher, e aí do nada chega 4 marmanjos fantasiados carregando uns pacotinhos de cerveja, e eles começam a gritar como se estivesse num jogo de futebol, cara. É muito sem noção. Mas tirando essa cena que é mais comédia, o resto do curta na real se leva a sério e consegue criar uma atmosfera de terror bem maneira. Tem umas aparições da moça demônio no começo, ela aparecendo na escada escura no fundo ou no espelho do quarto, são umas cenas de assombração bem construídas, e tem umas dicas da presença sobrenatural na casa também. O personagem que é o ponto de vista acha o mesmo ursinho de pelúcia todo rasgado em 2 quartos diferentes, o que também é meio profético porque ele tá vestido de ursinho de pelúcia, né? O que eu acho que esse curta peca mesmo é nos personagens. De novo, eles são todos iguais, eles são só diferenciados pelo visual, que é a fantasia de cada um, mas esse não é o problema. O problema é que eles são muito burros. Assim, acho que eles entrarem no exorcismo achando que é uma festa já mostra que eles são meio estúpidos. Mas fica pior ainda quando o demônio começa a atacar todo mundo, eles conseguem fugir, eles estão na porta já prontos pra ir embora, e aí eles voltam pra dentro da casa pra salvar a menina que tá obviamente possuída. Resultado, a menina possuída faz eles serem atingidos por um trem e morre todo mundo. Bem feito. Essa cena final deles correndo pela casa é bem legal, porque tem muitos efeitos acontecendo, muito efeito digital, que não só são bons, como o found footage não fica escondendo. Ele mostra tudo que ele precisa mostrar ali. Acho que só os morcegos digitais que são bem ruins, porque geralmente eles são mesmo. E é até um pouco irônico, porque toda essa cena parece uma casa assombrada de parque de diversão, que é onde eles achavam que eles estavam entrando no começo do curta. Talvez seja melhor a gente colocar uma coisa na frente também pra dar uma bloqueada, uma camisa ou algo assim. No geral, eu acho que VHS é um filme com uma ideia legal e que é bem eficiente. Geralmente as antologias de terror são meio desniveladas, tem uns curtas muito bons e uns curtas muito ruins. Nesse caso, eu acho que não tem nenhum curta ruim, e todos eles acabam tendo, propositalmente ou não, temáticas e um estilo parecido, que eu acho que é principalmente por causa desse found footage de fita VHS, que é bem feito e que dá essa sensação de creepypasta pros filmes como um todo. Isso é uma coisa que eu acho que a continuação não conseguiu emular muito bem. Muita gente acha o VHS 2 melhor, eu vi ele uma vez só, e eu acho que em um nível técnico ele talvez seja bem criativo mesmo. Ele tem curtas maiores e mais elaborados, mas eu lembro de não ter gostado de algumas coisas do segundo filme. O segundo filme ficou ambicioso e fez uns curtas com uns eventos muito grandes. Tem um curta de apocalipse zumbi e tem outro sobre um culto que faz nascer o anticristo, que morre um monte de gente e ele vai destruir a Terra. São histórias com uma escala maior, e por isso eu acho que fica mais difícil de acreditar que todas elas acontecem no mesmo universo. O primeiro filme não. Tem muita coisa sobrenatural acontecendo aqui, mas não é nada do tipo o anticristo que vai destruir o mundo. São todos eventos pequenos, que afetam poucas pessoas, e todas as criaturas sobrenaturais que aparecem se disfarçam de humanos em algum momento no filme. Então é algo mais crível pra ser essa coisa meio acobertada, essa coisa meio arquivo X, uma fita secreta sobre fenômenos paranormais que foram gravados sem querer. Tem elementos fantásticos, mas que são contidos o suficiente pra gerar aquela dúvida, pra acender uma possibilidade na sua mente de que talvez alguma coisa dessas poderia acontecer de fato. E acho que é por isso que eu gosto bastante desse filme. Não tem muito mais o que falar aqui. Assistam VHS se vocês não tiverem assistido ainda. E acho que é isso.
Como é que ficou isso? Muito bom.